A distrofia muscular de cinturas tipo R2 ou 2B, pela nomenclatura antiga, é uma doença genética causada por variantes no gene chamado DISP. Esse gene contém as instruções para fabricar uma proteína fundamental para o nosso corpo chamada disferlina. Imagine o seu músculo como um grande condomínio. A disferlina seria a gerente desse condomínio comercial. Ancorada em sua sala, na divisa do condomínio, a gerente ajuda de várias formas. Por exemplo, como os moradores entram e saem o tempo todo com carros pesados, que seria o equivalente ao estresse mecânico da contração muscular, é normal que o músculo e a parede ganhem rachaduras, seriam as microlesões na membrana. Quando o muro racha, a água da chuva entra. E essa água chamamos de cálcio. E ela começa a inundar tudo gerando cálcio. A desfelina é avisada na mesma hora. E ela começa a coordenar com o pessoal da almoxarifado para pegar carrinho cheio de tijolo e cimento, que seriam as vesículas intracelulares. Ela coordena com o zelador principal, que é o MG3, e os pedreiros, que seriam os snares, as anexinas, para tapar esse buraco. Detalhe, ela é tão engenhosa que ela usa a própria água que vazou, que é o cálcio, para amolecer a massa do cimento e fundir os tijolos aí perfeitamente no muro, salvando assim o prédio do alagamento. Quando ela não está nessa rotina, que acontece todo o tempo de consertar o muro, a gerente cuida do maquinário do prédio. Os elevadores e bombas d'água exigem uma rede elétrica muito potente para funcionar, e a nossa contração muscular. A fiação principal passa por grandes canos de energia, chamados túbulos T. A energia corre ali, dentro também é o cálcio. A síndica é responsável por manter esses canos perfeitamente alinhados, trabalhando juntos os eletricistas do condomínio com proteínas como o DHPR e o HIRUM. Além disso, ela tem um papel na coordenação das equipes de segurança e faxineiros, que seriam as células do sistema imune, como macrófagos e imunócitos. O papel dela aqui é manter essa equipe calma e trabalhando de forma organizada. Que essa gerente não exerça suas funções de maneira adequada, ou seja, para que aconteça uma deficiência dessa proteína, é necessário que a pessoa herde alterações, tanto da cópia que veio do pai, quanto de uma cópia que veio da mãe. Esse é um padrão de herança que nós chamamos de autossômico recessivo. Nas doenças recessivas, os pais costumam ser saudáveis e cada um deles carregam uma cópia do gene com problema. Como quando o bebê é feito, esse material genético é dividido e herdamos uma cópia de cada um aleatoriamente. Nos casos onde cada um dos pais tem uma variante com problema, existe uma chance em 4 dos filhos têm a mesma doença. Então seriam 25% de chance. Se um dos pais tiver a doença, ou seja, você está vendo esse vídeo porque você tem essa doença, tem preocupação com seus filhos, e o outro tiver uma cópia do gene, então precisa que o pai tenha que o parceiro tenha uma cópia doente, essa chance aumenta de 1 para cada 2. Mas, se um dos pais for doente e o outro não carregar nenhuma cópia do gene doente, os filhos tendem a não ter a mesma doença, pois só herdariam uma das cópias. Eu falo tendem porque existem situações raras, apesar de nesse livro isso não tem muito relato, onde a pessoa pode desenvolver uma segunda variante espontaneamente, o que chamamos de uma doença de novo. Como vimos, essa proteína ela é muito importante. Quando perdemos a função dela, o músculo não consegue mais reparar corretamente as rachaduras decorrentes do uso habitual, o que vai inundar de cálcio o seu interior. O cálcio e a falta de coordenação com os eletricistas vai gerar uma sobrecarga e tirar energia do músculo. E os seguranças vão entrar em paranoia. Eles começam a achar que os próprios moradores são invasores, eles ficam descontrolados, eles quebram as portas do prédio para limpar o local, que seria o aumento da fagocitose. Eles disparam os alarmes sonoros o tempo todo, que seria a secreção de citocinas e quimiocinas. E eles enchem os corredores de grades de cimento inútil para tentar se proteger, seriam as áreas de fibrose. Esses casos esse caos interno gera uma inflamação gigantesca. Essas vacinas, inclusive, eram confundidas com polimiosite antigamente. E vai destruir o condomínio de dentro para fora, gerando as doenças. Como a apresentação clínica das falhas dessa gerente frequentemente se mistura, algumas pessoas vão ter sintomas mais começando pelas panturrilhas, outros pelas coxas, ou dos dois ao mesmo tempo, inclusive dentro da mesma família. A literatura médica passou a utilizar um termo chamado disferlinopatia para representar todos esses defeitos. Não é incomum que antes de desenvolver os primeiros sintomas motores, a pessoa inclusive seja mais forte, ela tenha um rendimento atlético superior aos pares da mesma idade. Entre os 17 e 21 anos, existem casos que começam tão cedo quanto o nascimento e tão tarde quanto os 50, apesar de serem mais raros esses casos, até metade dos pacientes vai começar
vai começar a doença sentindo uma fraqueza nas coxas e no quadril, com dificuldade para levantar do chão e dobrar os joelhos. Essa apresentação das esternopatias recebe o nome de distrofia muscular de cintura e membros tipo R2 ou 2B. Por volta de 15 a 30% começam sentindo perda de força nas panturrilhas, particularmente para movimentos como ficar na ponta dos pés. Essa apresentação recebe o nome de distrofia muscular de miótica tipo 1. Cerca de um quarto começa com perda de força, tanto nas coxas quanto nas panturrilhas ao mesmo tempo. E uma minoria dos casos vão começar também com fraqueza nos braços, nos ombros e nas costas, tendo dificuldade ali para levantar os braços e ficar ereto, ou então até flexionar a barriga. Existe ainda algum grupo de 6 a 10% dos pacientes que apresentam apenas com a CPK elevada no sangue, por anos ou até décadas, para ver CPK, veja nos shorts aqui que mantém umas coisas diferentes, sem desenvolver fraqueza, o que chamamos de hipercecaemia assintomática. Falando em CPK, como o músculo tem dificuldade para lidar com as lesões do uso normal, a CPK, uma proteína que fica dentro do músculo e tem um papel importante na geração de energia, acaba caindo na circulação sanguínea e aumentando muito, tipicamente entre 10 a 100 vezes o valor normal. Felizmente, diferente de outras distrofias mais comuns, o coração não costuma ser muito afetado, ele atinge de 3 a 10% dos casos. Então é raro o coração dos pacientes ser afetado. A doença costuma seguir uma piora lenta, mas progressiva, dos pacientes que têm perda de força. Uma parcela grande dos pacientes pode perder a capacidade de andar entre 16 a 23 anos a partir do primeiro sintoma. Porém, estudos seguindo pacientes que por quase 50 anos já mostraram que até 45% dos pacientes, nessa série de casos pelo menos, né, mantiveram a capacidade de andar sem precisar de cadeira de rodas, ou seja, pouco menos da metade permaneceu andando sem cadeira de rodas durante o estudo inteiro, quase 50 anos. E essa doença não costuma mudar drasticamente a expectativa de vida das pessoas que a possuem, embora complicações respiratórias possam surgir em fases avançadas e mereçam acompanhamento. Até a data da revisão da literatura que eu fiz para fazer esse vídeo, não há nenhuma medicação especificamente aprovada no mundo para essa doença. O que nós temos são achados promissores publicados esse ano. O único paciente que teve uma resposta a uma medicação, que inclusive já é comercializada em boa parte do mundo, e eticamente eu não posso falar para vocês o nome da medicação, porque eu não posso estimular aí a automedicação. Mas eu vou deixar na descrição aqui um link para o artigo para as pessoas que têm entendimento para tal. O artigo está fechado, um artigo, uma revista científica médica, tá bom? E, até o momento também, desse vídeo, não há nenhum estudo de novos remédios recrutando ativamente pacientes no momento que seja cadastrado na plataforma clinicaltrials.gov. E esse foi o primeiro vídeo do meu bloco sobre doenças raras neuromusculares, né? Todo domingo eu vou trazer doenças raras que quase ninguém explica, mas que muda profundamente a vida de quem convive com ela. É, eu trouxe isso aqui para ajudar vocês aí que tem a doença, que tem alguém que vocês conhecem e que seja querido que tenha doença, para tentar trazer um pouquinho de entendimento, tá? E eu escolhi começar pela disfrenopatia porque esse grupo de doenças fez parte da minha trajetória acadêmica e do meu mestrado. Então salve esse vídeo para rever depois, mostra pro pessoal que vocês gostaram, e me siga para acompanhar os próximos, porque entender o seu cérebro e também os seus músculos não precisa ser uma dor de cabeça.